Boa tarde a todos que já cá estão. Vamos dar mais 10 minutos e depois começo. Se alguém tiver alguma dúvida, aproveito agora, nesses 10 minutos, para perguntar. Dúvida tanto de matemática como a dúvida sobre como é que esta disciplina funciona. Boa tarde. Boa tarde, diga. Ok. Era só uma boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Boa Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu não vou começar imediatamente. É suposto dar 10 minutos para eventuais pessoas que vêm de outras atividades chegarem cá, de maneira que às 5h10 começamos. Se alguém tiver alguma questão sobre o funcionamento da cadeira ou de matemática, poderei tratar disso antes das 5h10. Ok? Portanto, aproveitem. Hoje já funcionou o primeiro horário de dúvidas na hora e meia anterior. Exatamente. Okay? Alguém ia dizer qualquer coisa? Diga lá. Sim, sou eu. Eu tenho algumas dúvidas em relação à forma como nós vamos a estudar a matéria. Se é através de seventas, se é através de documentos que o Turing vai enviar. Eu não vou enviar nada. Está a ver? Eu a enviar coisas a 300 pessoas seria um desastre completamente. Quando eu digo Portanto, as enviar coisas coisas, que existem estão ou no site da cadeira ou você pode deduzir quais são a partir da bibliografia que está lá. Portanto, eu irei, como já disse na aula teórica, seguir o livro do professor Campos Ferreira na medida do possível. Com algumas modificações que têm a ver com o tempo que dispomos e a ordem porque vamos cobrindo tópico. Espera-se que vocês tirem apontamento. Okay? Tem no site listas de problemas, algumas soluções de problemas, enunciados antigos, soluções de sensivelmente metade desses enunciados antigos,
e tem-me a mim, ou seja, horários de dúvidas, podem perguntar-me coisas, horários de dúvidas, ou por e-mail, ou o que for, ok? Portanto, os recursos são esses. Agora, como você se organiza para estudar, isto é a universidade, é problema seu, Sim, ok? sim, obrigado. Eu estava a falar Eu desses posso sugerir no. coisas, mas se tem independente, não vamos estar a fazer uma coisa muito taxativa. Não é assim que isto funciona. Ok? Sim, sim, muito obrigado. Nada. Professor, Sim, diga. uma pergunta. Nós, nesta aula de problemas, poderemos ter, imagino que fazemos alguns exercícios que estão lá na página da disciplina. Nesta aula de problemas, podemos tirar dúvidas desses mesmos exercícios, se surgir alguma, ou Vocês podem sugerir, desculpe, exercícios dentro deste tópico, à vontade. Se sugerirem uma coisa que não está no âmbito desta aula de problemas, eu digo, fale comigo num horário de dúvida. Está bem? Ok, Ou depois mando-lhe qualquer coisa por e-mail, o que for conveniente. ok, Mas pode perfeitamente sugerir coisas que tenham a ver com esta aula. tudo bem. Obrigado, professor. Esta aula vai ser gravada, está a ser gravada neste momento, e o vídeo irá ser colocado numa plataforma em que isso seja simples, ou no YouTube, ou numa plataforma que a FCCN tem. Estou a testar as duas para ver qual é que dá mais jeito. Os resultados são melhores. Na última aula de problemas que dei, que foi ontem, já era para ter feito isso, mas julguei que estava automatizado o processo de gravação e não, afinal não estava, e essa aula ficou sem vídeo. Normalmente vocês indo à página de horários do site da disciplina, antes de uma aula, o link que está abaixo da palavra problemas ou teórica ou dúvida, levará, no caso de teórica e problemas, aulas de problemas online, claro, levará para a minha sessão de Zoom. Depois da aula decorrer, passadas algumas horas ou no dia seguinte, o link será transformado primeiro num link do arquivo do Zoom, que no entanto só dura uns quantos dias, e depois será um link para um sítio mais perene, ou YouTube ou na FCCN. Portanto, esse é o meu plano para o que se vai passar, de maneira que vocês podem reapanhar coisas se por acaso perderem por alguma razão. Está bem? Encontrei o vídeo da aula anterior no YouTube. Depois. Da aula anterior, da aula teórica. Certo, certo. A da aula de problemas é que houve asneira, não houve nenhum. O da aula teórica está no YouTube. Neste momento também estou a fazer o mesmo exercício para FCCN. Qual depois será aquele com que eu vou trabalhar? Preferência, ainda não sei qual é. Digamos que no YouTube as coisas parecem mais simples. Na FCCN podem ser, em algum sentido, mais completas. Mas há colegas meus que usam uma coisa, ou outros que usam outra. Eu agora estou a tentar decidir o que é que faço. Mas eu irei mudando à medida que essas coisas ficarem resolvidas. Na FCCN posso, por exemplo, editar online o vídeo, mas precisava ter o flash, que é uma coisa que já ninguém usa. Pareceu assim mauzinho. De maneira que não sei se irei por aí. Bom,
Estou já escrevendo. Duarte, você não é suposto escrever aqui, não é? Primeiro exercício. Vou escrevendo iniciado o primeiro exercício. Será 1 na linha C. Simplificar esta expressão. Simplificar aqui tem um significado impreciso habitual. Okay? Bom, então comecemos mesmo. Simplificar expressões é algo que vocês aprenderam a fazer, manipular algebricamente para ficar com uma expressão mais simples. No entanto, o que é mais simples? Eu aviso já que é algo que depende do contexto. Ou seja, quando vocês chegarem à primitivação de que eu falei, assim, diagonal, ontem, vocês vão perceber que, por vezes, nós fazemos aquelas contas que estamos habituados a fazer. Somar frações cujo numerador e denominador são polinómios, chamadas funções racionais. Como é que fazemos? Temos o menor múltiplo comum do denominador, reduzimos ao mesmo denominador, depois somamos o numerador. Pois bem, quando chegarmos à primitiva, vamos ver que fazemos isso exatamente em sentido contrário para conseguir calcular primitivas. De maneira que simplificar é algo que vai depender do que andarmos a fazer. Mas hoje vamos ser liberais relativamente a isso. E aquilo que qualquer pessoa razoável faria sobre simplificar esta expressão seria tal coisa. São duas funções racionais. Aquele x² mais x nitidamente fatoriza-se para x vezes x mais 1. E olha, está ali 1 mais x, que é o x mais 1 escrito pela outra ordem. De maneira que é natural fazer é dizer, isto é igual a isto. Isto reduzimos ao mesmo denominador, multiplicando aqui numerador e denominador por x na primeira fração. Notem que esta velocidade de cálculo não vai ser o que eu farei no futuro, não é? Estou aqui a ser ultra detalhado. E chega-se a x mais 1 sobre x mais 1. Bom, e aqui uma pessoa razoável diria, que engraçado, está ali o x mais 1 em cima e em baixo, corto. E escrevo finalmente, isto é 1 sobre x, muito simples. Pois bem, o que é problemático aqui? Okay? Simplificar é fazer isto, é o que vocês estão habituados. Mas aqui há um problema subjacente a estas contas. O problema é este. A expressão original que nós temos aqui, para que x é que faz sentido? Vou olhar para ela, eu tenho aqui este 1 mais x, que é problemático em denominador, e aquele x² mais x, também em denominador. Eu não posso dividir por 0. 1 mais x a dividir na primeira fração, o x tem que ser diferente de menos 1. Ok? Na segunda fração,
como aquilo fatoriza em x vezes x mais 1, o x não pode ser nem menos 1, nem 0. De maneira que esta expressão está definida para x diferente de 0 e x diferente de menos 1. No entanto, a última expressão que temos aqui, 1 sobre x, é algo que vocês têm encontrassem 1 sobre x no bairro Alto às 3 da manhã, vocês diziam é um sujeito perigoso que está definido para x diferente de 0. Okay? Está definida para x diferente de 0. Não é a mesma coisa. Ou seja, este 1 sobre x, por si só, faz sentido completamente para x igual a menos 1. A expressão original não. De maneira que aquilo que eu vos queria chamar aqui neste exercício, para além, chamar a atenção para além da manipulação algébrica, é que o facto da expressão original só estar definida para x diferente de 0 e x diferente de menos 1, obriga-nos, para sermos honestos, a dizer isto de facto pode simplificar para 1 sobre x, mas eu tenho que fazer a ressalva que a igualdade é válida para x diferente de 0, o que não é surpreendente, porque aquele x ali não é um problema, e para x diferente de menos 1, que é algo para quem olha só para a última expressão é capaz de passar despercebido. Okay? Portanto, o que estamos a fazer, no fim de contas, é ter os mesmos cuidados que temos com funções e os domínios de funções, certo? Nós às vezes fazemos contas, em que fazemos simplificações, etc., sem grandes cuidados, e obtemos outras expressões a dizer, isto é a mesma coisa. Mas, de facto, pode haver, assim, pequenos problemas pelo meio. Okay? Portanto, manteremos o mesmo espírito para lidar com outras alíneas que temos por aqui abaixo, nestes problemas. Né? Pelo menos no exercício 1, em que se pede para simplificar. Estes cuidados também vão ser importantes nos outros em que iremos resolver equações e inequações. Está bem? Bom, o exercício, a linha D, também do exercício 1, pede-se para simplificar raiz de x quadrado. Alguém sugere aqui a simplificação para isto? Módulo de x. Módulo de x, excelente. Geralmente, nos últimos anos, a resposta de módulo de x surge rápida. Ok? Vocês estão a ser bem treinados relativamente ao raiz de x quadrado. E, de facto, assim é. Portanto, aquele raiz de x quadrado está definido para qualquer x real. Se o x for positivo, raiz de x quadrado vai dar o x. Mas se for negativo, o x ao quadrado passa a positivo, que é o simétrico do negativo. Portanto, para x negativo isto vai dar menos x. Mas algo que dá para x positivo, x e menos x para x negativo, e 0 para x igual a 0, é o módulo. Okay? Portanto, esta é fácil. E agora, a linha E, uma coisa ligeiramente diferente. Raiz de x ao quadrado. Como é que vocês simplificam isto? É x. X, por exemplo, x. x for igual a menos 3, você acha que Não, está certo? temos de dizer que é. Exatamente. Portanto, aqui, aqueles cuidados que tivemos na linha A, também temos que ter aqui. Ou seja, isto só funciona para x maior ou igual a 0. Que é o domínio da expressão original. Okay? Embora a expressão final estivesse isolada, nós dizíamos que um x era um real qualquer. Está bem? Bom, mais coisas interessantes neste primeiro exercício. Consideremos agora coisa um bocadinho aparentemente mais complicada, a linha H. A linha H quer fazer também simplificação de raiz cúbica
de x² a dividir por raiz sexta de x. Ok. Sugestões para fazer isto? Passar a raiz para expoente. Isso. Exatamente. Portanto, uma medida higiênica em matemática é quando vemos raízes, é para passar para potências fracionárias rapidamente. Não é? Ou seja, o que temos em cima é x levantado a 2/3, em baixo é x levantado a 1/6. 2/3 menos 1/6, bom, 2/3 é 4/6, 4/6 menos 1/6, 3/6, 3/6 é 1/2, não é? Portanto, isto vai dar x levantado a 1/2. X levantado a 1/2 também podemos escrever como raiz de x. Bom, e agora sejamos cuidadosos sobre o domínio. Para que x é que isto funciona? Maior que 0. Maior que 0. Exatamente. Porque não só temos um problema por estarmos a dividir por raiz sexta de x, portanto aquilo não pode ser 0, mas também, como é uma raiz sexta, o x não pode ser negativo. De maneira que isto é para x diferente. Desculpem, já ia escrever x positivo. Já ia escrever a asneira, não é? Dizia certo e escrevia errado. Ok? Bom, finalmente deste exercício 1 vou fazer uma última linha por ordens, enfim, por razões várias. Há a linha L, vocês têm ali log 2x² mais 2x juntado a menos 2 mais log de x² sobre 2 mais x juntado a menos 2. A primeira razão para falarmos deste exercício é o seguinte: aquele log que ali está é o logaritmo base E. Portanto, a convenção em matemática, convenção usual, em matemática suficientemente avançada, em particular, que se vai apanhando quando se anda pela Universidade de Fora, feita por matemáticos, não necessariamente feita por engenheiros, é usar log para o logaritmo base E, ou seja, log de exponencial de x é x. Okay? Porque este é log, passa a partir de hoje, é sempre logaritmo neperiano. Se eu precisar, por acaso, daquele resquício dos dias das tabelas de logaritmos, que era o logaritmo de base 10, logaritmo de base 10, eu escrevo log, aqui um índice 10 levantado a x é igual a x. Okay? Portanto, uso o 10 em base. Professor, porquê é que não se pode utilizar o LN? Pode. O que eu estou a dizer é que eu uso log. Ok. Se você for para o teste e fizer LN e for consistência acerca disso, não venho mal nenhum ao mundo. Ok? Mas sempre que eu escrever, log é logaritmo neperiano. E aviso que os livros de matemática que vai apanhar a partir de agora, é isso que usam. Ok? Ok, Digamos, obrigada. os fabricantes de máquinas de calcular é que acarinham o LN ainda muito, ok? Por razões históricas. Bom, portanto, uma observação sobre este exercício era esta. A segunda observação tem a ver já com coisas não propriamente de notação, mas de matemática. O que é importante sobre os logaritmos que nós usamos e porque é que essas tais coisas que eu referi, as tabelas, logaritmos que é que existiam? Porque permitiam reduzir produtos e somas, de maneira que um sofredor engenheiro 1950 provavelmente, para fazer umas contas, usava uma tabela de logaritmos. Aqueles que tinham acesso a um computador, nessa altura, eram muito, muito poucos. Pois bem, qual é a propriedade dos logaritmos que me interessa? Vocês estão fartos de saber, não é? O logaritmo de A vezes B, com A e B positivos, é igual ao logaritmo de A, mais o logaritmo de B. Isto supondo que A e B são números positivos. Claro. O logaritmo de 1 é igual a 0. Portanto, com estas duas propriedades,
Podemos derivar outras, por exemplo, quociente, logaritmo de A sobre B com A e B positivos, é fácil de perceber que é igual à diferença de logaritmo de A menos logaritmo de B. Coisa que tem, obviamente, a ver com o facto do logaritmo ser o inverso da exponencial. Okay? Mas tudo isso eu suponho conhecido e vou simplificar esta expressão. Como? Bom, qualquer pessoa olha para ali, para os argumentos daqueles dois logaritmos e vê que há qualquer coisa comum entre os dois. No primeiro argumento tem um 2 a multiplicar cada parcela, tenho lá o x² e o x elevado a menos 2. Na outra também. De maneira que eu posso escrever o que ali tenho como logaritmo 2, portanto, escrevendo o primeiro argumento como 2 vezes x² mais x elevado a menos 2. Mais, agora fazendo a mesma coisa na segunda parcela, só com 1/2 substituindo o 2, e com o logaritmo do meio, mais logaritmo de x² mais x elevado a menos 2. Ok? Reparem que o logaritmo do meio é menos logaritmo de 2, de maneira que posso chegar aqui e dizer, estes não me interessam para nada, não é? Cancelam-se mutuamente, e agora a soma dos outros dois estão iguais. Isto vai dar, cá para cima, dois logaritmo de x² mais x elevado a menos 2. Bom, as pessoas parariam aqui, mas esta coisa de simplificar não é propriamente uma coisa bem definida, depende da opinião das pessoas que estão a fazer as contas. E haveria pessoas, com certeza, que chegariam aqui e dizeriam, bom, mas eu ainda posso fazer umas continhas ali dentro daquele argumento e usar mais uma vez as propriedades dos logaritmos. Assim, isto é logaritmo de x² mais 1 a dividir por x². Ora bem, isto é 2, logaritmo de x² mais 1, e com isto não me parece que consiga fazer mais nada. E depois 2, logaritmo de x². Mas logaritmo de x², espera aí. Logaritmo de x², se o x for positivo ou negativo, está definido. Quando o x for 0, não está definido. Mas, para x positivo, isto dá 2 logaritmo de x, certo? De maneira que eu poderia pôr aqui 4 logaritmos de x na segunda parcela. Mas para x negativo, isto seria módulo, não é? De maneira que eu fico aqui com 4 vezes, para poder englobar os dois casos, logaritmo do módulo de x. Okay? Portanto, há pessoas que dizem, isto é muito mais simplificado do que aquilo que eu tinha lá em cima. Certo? Isto cá em cima, mas aquilo até me parece mais simples do que isto. Okay? Mas é uma questão da opinião, dizer simplificar leva àquilo ou leva àquilo. Portanto, eu fiz estas contas para vos dizer, simplificar muitas vezes é uma questão de opinião. Não é? Já agora, aquele cuidado que nós tínhamos aqui sobre os domínios desta coisa. Eu, quando falei que o x podia ser positivo ou negativo, já resolvi isso praticamente. Não é? A expressão original está definida para x positivo ou negativo, não está definida para x igual a 0. Portanto, eu posso aqui no fim dizer, sim, isto é para x qualquer diferente de 0. Okay? E aquele módulo ali lidou com o caso dos negativos, que eu podia me esquecer se me desse a fazer as contas demasiado depressa. Okay? Portanto, sobre simplificações não vou fazer mais nada. Há uns outros aqui que, enfim, mais um de logaritmos, uns truques envolvendo o conjugado da diferença de raízes. Vocês conhecem essas coisas. Okay? Vamos passar, se não houver dúvidas, para... Sim, diga. Olha, no último passo, por Sim. cima de um para x diferente de 0, eu não percebi porque é que ficou log do módulo de E. Não é de módulo de E, é de módulo de x. É um x, ok. É um x, pá, eu
Escapou uma caneta, não é? Faz mal, obrigado, peço desculpa. Ok. Estar a Oh, escrever professora. num tablet não é propriamente uma ciência. Vá, diga. Professor, é só ali em cima, onde está 2 log de x² mais x menos 2. Sim. Podíamos só ter deixado ficar assim, não era preciso depois Sim, não fazer. era preciso. Mas ninguém lhe vai perguntar num ponto de cálculo diferencial integral 1 para simplificar as expressões. Ok? No entanto, é uma coisa que vocês convém. Portanto, o meu objetivo neste exercício não é simplificar as expressões, é chamar-vos atenção para coisas como os domínios, logaritmos. Já agora, há uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, que é esta. O curso de cálculo 1 pode ser lido da seguinte maneira: vamos construir o cálculo diferencial integral a partir da base. No entanto, não vamos fazer isso de maneira realista, porque senão não tínhamos funções quando começássemos. Tínhamos que definir o logaritmo, a exponencial, as funções trigonométricas, tudo a partir do princípio. E isso custa. Isso está feito, por exemplo, no livro do professor Campos Ferreira. Okay? No entanto, eu vou-vos mostrar que isso pode-se fazer, mas só no final de semestre. Okay? No entanto, até lá, nós já usaremos descaradamente essas funções que vocês já conhecem em múltiplas coisas. Não é? O logaritmo, por exemplo. Okay? E daqui a pouco, provavelmente, faremos umas desigualdades envolvendo funções trigonométricas. Okay? Bom, então saltemos para o 2. Comecemos pela linha A. Aqui, em vez de simplificar, é resolver. Isso é uma coisa um bocadinho mais bem definida. Resolva as equações e inequações. Posso tirar ali a linha A, porque isto vai ser comum. Equações e inequações. Portanto, a linha A tem x² menos 3x mais 2 vezes x menos 1 maior ou igual a 0. Aqui o que eu vos quero chamar a atenção, o meu programa secreto, é a única coisa que nós sabemos para resolver equações e inequações é fatorizar e depois usar as propriedades do produto relativamente a sinais e zeros. Ou seja, produto positivos é positivo, produto negativos é positivo, produto de um positivo e de um negativo dá negativo, e o produto de qualquer coisa envolvendo zero dá zero. Ok? E temos de fazer isso cuidadosamente. Uma coisa como esta linha A é algo que vocês já conhecem há muito. Como é que isto se faz? Bom, fatorizando o lado esquerdo, que já está semifatorizado, e percebendo os sinais dos vários fatores. X² menos 3x mais 2. X² menos 3x mais 2. Para eu fatorizar, o que é que faço? Vocês estão a pensar, usa a fórmula resolvente. Podem usar a fórmula resolvente, mas eu vou ensinar-vos um truquezinho rápido para fazermos as contas mais depressa, que às vezes funciona. Às vezes, não é sempre, mas quando funciona é muito rápido. Reparem, quando nós temos x menos a vezes x menos b, o resultado é x² menos a mais b x mais ab. De maneira que se eu olhar para isto e isto, para fatorizar o que eu preciso de fazer é descobrir dois números, a e b, que o produto dê 2 e cuja soma dê 3. Ora, vocês conhecem de engenharia dois números que fazem isso. Quais são? 2 e o 1. É exatamente o 2 e 1. De maneira que o A e o B aqui tem que ser x menos 1. As duas raízes são 1 e 2, portanto isso fica x menos 1 vezes x menos 2. Ok? Mas o que eu estou a dizer é que muitas vezes, se vocês pensarem desta maneira, fatorizam, descobrem as raízes reais de um polinómio de segundo grau muito rapidamente.
Ainda por cima, há uma razão de ordem psicológica de tentar isso, que é os professores de matemática têm uma grande tendência a pensar em polinómios de segundo grau que têm raízes como raízes inteiros pequenos, não é? Nem sempre, mas às vezes. Ok, agora, este produto pode-se escrever de maneira um bocadinho mais arrumada como x menos 1 ao quadrado vezes x menos 2. Bom, o x menos 1 ao quadrado ou é positivo ou é nulo. Okay? Se for nulo, satisfaço a inequação, não é? Ora, x menos 1 ao quadrado ser nulo quer dizer que x igual a 1. Portanto, uma possibilidade, nitidamente, é o x ser igual a 1. Ou então, nos outros casos, o x menos 1 ao quadrado é positivo, de maneira que não aquece nem arrefece, para resolver a inequação. Portanto, ou é x igual a 1 ou x menos 2 é maior ou igual a 0. Okay? Portanto, eu posso escrever x igual a 1 ou x maior ou igual a 2. Ou se vocês quiserem fazer isto com notação assim, com intervalos e tal, x pertence ao conjunto formado por 1 unido com o intervalo 2 mais infinito. Uma coisa possível de escrever também. Ok? Mas as duas últimas linhas são simplesmente maneiras alternativas de escrever a mesma coisa. Não é? Bom, portanto, eu aqui consegui fazer isto relativamente depressa e não precisei de fazer uma tabela de sinal, não é? Realmente vocês estão muito treinados a fazer tabelas de sinais complicados e às vezes precisamos, mas neste caso aqui nem por isso. Bom, portanto, esta é a filosofia geral. Fatorizar, analisar sinais. Vamos fazer a linha B, que é particularmente simples. Quer fazer a mesma coisa, mas eu vou fazê-la porque vou usá-la para depois resolver outra linha. X menor ou igual a 2 menos x quadrado. Ora, toda a gente sabe fazer isto, não é? Ou seja, isto fica x ao quadrado mais x menos 2 menor ou igual a 0. Bom, e agora usando o truquezinho de há bocado, eu preciso de 2 reais que o produto dê menos 2 e cuja soma seja menos 1. Certo? Ora bem, isto nitidamente é o menos 2 e o 1. Portanto, as raízes serão menos 2 e 1. Portanto, isto fatoriza como x mais 2 vezes x menos 1. Mas claro está que ao andarmos a fazer malabarismos com sinais menos na nossa cabeça, eu posso me enganar, de maneira que convém neste momento, eu volto a fazer as contas dentro da cabeça para saber se isto está certo. Menos 1 vezes 2 dá de facto menos 2, e depois menos 1 vezes x é menos x, 2 vezes x, 2x, 2x menos x dá x. E depois o x quadrado também está certíssimo. Portanto, o que eu fiz aqui para adivinhação está certo. Bom, o que é que isto quer dizer? Bom, o que quer dizer é que, portanto, o sinal desta expressão muda no 1 e no menos 2. Ora, quando isto é positivo grande, os dois fatores são positivos. Okay? Depois, no 1, fica 0. Entre o 1 e o menos 2, há um fator positivo e outro negativo. Bom, depois do menos 2, isto dá 0 outra vez, e depois volta a ser positivo. Portanto, como já toda a gente sabe e teria feito mais depressa do que eu, isto quer dizer que x pertence ao intervalo menos 2, 1, fechado. Tem ali menor ou igual. Okay? Portanto, esta é a trivialidade total que vocês estão fartinhos de ver fazer. A linha C, x ao quadrado menor ou igual a 2 menos x à quarta. Como é que fazemos isto? Podemos substituir, fazer uma mudança de variável, dizer que x ao quadrado é igual a y. Portanto, aquilo que nós sentimos logo aqui é, vamos fazer uma mudança de variável. Como este
é o outro disfarçado, não é? Vamos dizer y igual a x quadrado. Ok? Portanto, defino temporariamente isto para efeitos das contas que vou fazer. Digo, isto... portanto, vou ver o que é que se passa com y menor ou igual a 2 menos y ao quadrado. Isto é a desigualdade à linha B, portanto eu sei que o y tem que estar no intervalo menos 2, 1. Ok? Bom, mas agora temos que repor isto em termos do x, não é? Portanto, isto é a mesma coisa. Estou aqui a usar o símbolo de equivalência. Vocês vão conhecer. Portanto, o x quadrado tem que estar no intervalo menos 2, 1. Como o x é real, o quadrado é maior ou igual a 0. Portanto, para x quadrado estar no intervalo menos 2, 1, de facto, só pode ter do intervalo 0 a 1. Ok? Portanto, eu chego aqui e ponho ali um 0. Okay? Porque isto era um quadrado. X quadrado no intervalo 0 a 1, onde é que está o x? Estou à espera de vocês. Entre menos 1 e 1. Muito bem, entre menos 1 e 1. A armadilha implícita, estava à espera que alguém dissesse entre 0 e 1, mas foram-se muito bem. Ok. Portanto, x está entre menos 1 e 1. Ok? E é esta a solução. Okay? Portanto, às vezes, mudanças de variáveis é uma coisa boa. Temos que ter alguns cuidados, ou seja, fazemos a mudança de variável, mas depois temos que voltar cuidadosamente à variável original e ver o que é que se passa. Aqui, neste Q de... isto é um x quadrado, portanto tem que estar no intervalo 0, 1, não pode ser menos 2, 1. Okay? E depois resolver para x. Professor, Bom, podia explicar outra vez qual é que seria o erro, se faz favor? Qual seria o erro? Caramba, eu não quero explicar erros, mas é fácil para todos nós, para mim e para você, esquecermos aquelas coisas que aprendemos mais recentemente. Ou seja, nós começámos na nossa vida a aprender um bocadinho de matemática por ver números positivos, só depois é que vocês viram números negativos. É fácil e vai causar-vos erros, vocês esquecerem-se dos números negativos. E erros triviais, depois vocês ficam furiosos. Esqueci-me do negativo e tal. E é isso que eu queria chamar a atenção. Okay? Portanto, x quadrado entre 0 e 1, portanto o x tem que estar entre menos 1 e 1. Ok? Ok. Sim? Sim, obrigado. Bom, portanto, estes aqui estão resolvidos. Vamos passar a outra coisa. Que eu vou ficar à espera das vossas sugestões. Este exercício aqui é uma espécie de clássico. Digo já que há muitas maneiras de fazer este exercício. Resolver agora desta vez uma equação. Raiz cúbica de x menos 1 igual a raiz quadrada de x menos 1. Sugiram ideias para resolver isto. Podemos elevar ambos os membros a 6 e depois trabalhar Muito a partir bem, daí. essa é uma das possibilidades. Ok? Mas é uma possibilidade em que há que ter um cuidado. E é exatamente por essa possibilidade de ser uma daquelas que primeiro aparece na nossa cabeça que eu menciono isso. Cuidado, até depois não... podíamos não o ter e por acaso acertavam. Que é este. Levantar a 6 ambos os lados. Se vocês têm uma igualdade entre dois números A e B, de facto, vocês sabem que A à sexta é de certeza igual a B à sexta. Ok? No entanto, se A à sexta for igual a B à sexta, vocês não podem andar aqui da direita para a esquerda. Ok? De maneira que, porquê? Exemplo, A igual a menos 1 e B igual a 1. Portanto, A à sexta ser igual a B à sexta não quer dizer que A seja igual a B. De maneira que, para resolver esta igualdade, eu não vou considerar uma equivalência, vou considerar uma implicação. Ok? E vou-me lembrar disso e depois, no fim, vou ter que fazer uma verificação para ver se, de facto, não estou a ser enganado. Ok? Portanto, isto implica
que raiz cúbica de x menos 1 à sexta é igual a raiz de x menos 1 à sexta. Ok? Bom, passando as raízes a potências fracionárias, isto fica x menos 1 ao quadrado igual a x menos 1 ao cubo. Professor, só uma pergunta. Isso é que linha? A linha F. F, ok. Obrigado. Bom, e agora vocês podiam ser arrastados ao lado negro da força, olhar para este lindo quadrado e este lindo cubo e desenvolver isto tudo. Ok? Bom, não. Claro está que nós não queremos fazer isso, não é? O que nós queremos fazer agora é fatorizar. Portanto, o meu lema é fatorizar, não é? Passo tudo para o mesmo lado, a subtrair. E agora, há uma coisa que eu posso pôr em evidência, não é? X menos 1 ao quadrado. E o que é que fica? Fica cá um 1 da primeira parcela e na outra parcela fica aqui um x menos 1 como parêntese. Okay? Já agora, sobre parênteses, a minha experiência em anos recentes é que vocês, estatisticamente, há uma percentagem de vocês, não muito grande, mas significativa, que trata os parênteses muito mal. Ok? De maneira que tenham cuidado quando fazem contas e não percam parênteses. Portanto, esperar que o professor meta os parênteses nas soluções dos testes é muito má política. Bom, agora o que é que eu faço? Bom, x menos 1 ao quadrado, deixo ficar como está, que já está excelente. E agora simplifica outra expressão, não é? Reparem, fica 2 menos x. Portanto, e agora individualmente leio as soluções, não é? Ou x igual a 1, ou x igual a 2. No entanto, há aqui uma possibilidade terrível. Aqui, por termos usado, só um momentinho, por termos usado uma implicação, pode ser que eu aqui tenha soluções que são espúrias, que são falsas. Okay? O que eu sei é que todas as soluções da equação original estão aqui de certeza, porque eu tenho uma implicação da esquerda para a direita. No entanto, alguma destas pode ser que não fosse uma solução da equação original. No entanto, eu tenho uma maneira de verificar isso muito simples, que é, pego um x igual a 1, meto na equação original. Dá-me raiz de 0, raiz cúbica de 0 igual a raiz quadrada de 0. É verdade. X igual a 2, dá-me raiz cúbica de 1 igual a raiz quadrada de 1. Também é verdade. De maneira que, de facto, x igual a 1 e x igual a 2 são soluções. No entanto, nós devemos a nós próprios fazer essa verificação. Noutras circunstâncias em que eu tivesse usado a mesma ideia, podia ser que tivesse um desgosto. Okay? Só uma coisa, porquê que levou o B? Sim. Diga. Porquê que levou o B? Porquê que não? Porquê que elevou a B? Não foi B, foi 6. Ah, ok. É 6, à sexta, não é? Ok, assim já faz mais sentido. Obrigado. Ok. Mas de facto, o meu segundo sexto parece de facto um B, não é? Mas eu estava a tentar descobrir a matemática. Ter o tablet na mão. Bom. Obrigado. Eu tenho uma dúvida. Como é que o professor passa do x menos 1 ao cubo para o que está abaixo? Pois, essa também era a minha dúvida. Distributiva. Diga? X menos 1 probabilidade distributiva. Portanto, se eu ponho x menos 1 ao quadrado em evidência, sim, fica x menos 1 ao quadrado cá de fora. Na primeira parcela, o que é que resta? Um 1. Na segunda parcela, resta um fator x menos 1. Ok? Sim, obrigada. Simplesmente estou a usar a propriedade distributiva no sentido menos habitual, digamos. Ok? Porque eu quero fatorizar. É tais coisas. Simplificar. Muitas vezes eu quero fazer coisas que não são aquelas que faria no sentido ingênuo de simplificar. Ok? Bom, mas agora... Sim, diga. No segundo passo, eu não percebi porque é que se utilizou o implica em vez do equivalente.
Porque você tem... Vamos lá ver. Vou apagar aqui a parte final. Uma certa falta de espaço. Porque se você tem A à sexta igual a B à sexta, isto quer dizer que o A seja igual a B. O B é mau porque com o segundo ficou o 6, não é? Portanto, C à sexta. Ok? A à sexta igual a C à sexta. Isto quer dizer que A seja igual a C? Não. 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 De facto, não, porque eu posso ter Podem A ser igual a 1 e B e C igual a menos 1, por exemplo. Ou qualquer outro par de números simétricos. Ok? A única coisa que eu posso dizer é que o módulo de A é igual ao módulo de C. Ok. Portanto, essa é a razão. Ok, já percebi, obrigado. Haverá outras circunstâncias em que nós acabaremos de fazer contas parecidas, não é? Ou seja, você tem uma igualdade, uma equação que quer resolver e aplica a ambos os lados da equação uma função não é injetiva, ok? E passa-se exatamente o mesmo. Aqui foi a sexta potência porque é o que dá jeito para as contas, mas no futuro faremos isso com outras funções e teremos sempre o mesmo problema. Okay? Bom, Desculpa, diga. Eu continuo sem perceber ali porque é que o x menos 1 ao cubo depois passa para aquilo ali em baixo. Eu não percebi. Qual passo? Que linha para que linha? É da 4 para a 5. Espera lá. A linha da quarta para a quinta. 1, 2, 3, 4. Daqui para aqui. Certo? Portanto, aquilo que eu lá tenho, eu vou fazer uma mudança de variável para você perceber. É A ao quadrado menos A ao cubo. Certo? Lado esquerdo é A ao quadrado menos A ao cubo. Em que temporariamente x menos 1 é A. Ponha o A quadrado em evidência. Dá A quadrado vezes 1 menos A. Certo? Certo. Volta lá a pôr no sítio do A o x menos 1. É aquilo que eu lá pus. Certo, já percebi. Obrigado, professor. Portanto, isto é o género de coisas que eu implacavelmente irei fazendo quando faço contas. Okay? Mas que vocês vão ver que rapidamente vocês começam a fazer contas mais rapidamente do que fazem agora. Bom, em particular, vocês vão sentir dificuldades em fazer contas no sentido inverso daquela que aprenderam pela primeira vez. É mais uma vez aquele fenómeno de o que aprendemos há mais tempo, lembramos primeiro. De maneira que vocês notarão esse tipo de coisas no outro sítio. Bom, fazer uma questão de hábito. Ficará resolvido. Agora, vou voltar a fazer este exercício de maneira completamente diferente. Está bem? Doutor, sim. Nós podemos fazer uma coisa, porque os únicos números onde a raiz cúbica e a raiz quadrada são iguais é o 0 e o 1. Desculpe. Exatamente. A maneira completamente diferente é exatamente essa. Mas agora eu vou-me vingar de você ter feito um preemptive strike da minha solução e perguntar-lhe como é que você sabe isso? Porque, pois é o que eu disse há bocado, são os únicos números onde dá, mas... Está bem, mas como é que você sabe isso? Demonstre-me, eu sou cético. Pois, podemos meter na calculadora ou... Na calculadora! Não podemos analisar a funções. Calculadora em exames e testes de cálculo não há. Ok? Portanto, vocês vão saber coisas horríveis como quanto é que é o cosseno de π sobre 3. Ok? De cor. Ok? Cosseno de π sobre 3, π sobre 6 ou π sobre 4 é fácil. Não é? Vocês verão isso. Mas não há calculadora. Agora, convença-me, eu sou o seu irmão mais novo, 12 anos de idade, e estamos os dois numa ilha deserta. Só temos papel e lápis. Você quer me convencer da verdade do que acaba de dizer. Uma raiz cúbica é igual a uma raiz quadrada só no 0 e no 1. Como é que me faz isso? Não podemos argumentar que o 0 e o 1 são os únicos números que, quando multiplicado por si próprio, continuam a dar o mesmo número.
De facto tem a ver com isso, mas agora torna isso mais convincente. Se analisarmos as funções assim, a função raiz quadrada e a função raiz cúbica. Boa ideia, ok? E agora, como é que sabe essas coisas da raiz quadrada e da raiz cúbica? Boa pergunta. Ahá! Mas vou facilitar-lhe a vida, vou dizer. Você conhece o quadrado e o cubo primeiro, não é? Portanto, você conhece as funçõezinhas. Professor, pode repetir a pergunta, se faz favor? Eu fiz várias perguntas, não é? Em Catadupa. Mas são essencialmente estas. Como é que nós sabemos que uma raiz quadrada é igual a uma raiz cúbica só no 0 e no 1? Coisa Então, que se transformou... sim, diga. Num, podemos passar, por exemplo, pode ficar 1 elevado a 1/3 é igual a 1 elevado a 1/2 e 1 elevado a qualquer coisa dá sempre 1. Portanto, 1 é igual a 1. Não. Não é isso? No 1 e no 0, você convence-me da verdade da sua afirmação. Agora, não haverá outros números onde isso acontece. Podemos fazer uma igualdade? Pois, mas uma igualdade acaba por voltar a fazer as contas que fizemos há bocado. Bom, E uma interseção? Uma interseção, não sei o que é. Mas há uma maneira de convencermos a nós próprios que estamos a raciocinar bem, que é esta. Pensem nestas duas funções que vocês conhecem há muito tempo, não é? X ao quadrado e x ao cubo, ok? Façamos aqui um gráficozinho. A cúbica, qualquer coisa assim, certo? O quadrado, vocês também sabem como é que é. Aqui é fácil, não é? Mas depois quando chegam ali ao pé do zero, mas para a direita, qual é a relação entre uma coisa e outra? Ora bem, x ao cubo, se estivermos entre 0 e 1, no 0, x ao quadrado é igual a x ao cubo. Para x entre 0 e 1, o x ao cubo é o produto de 3 números que são menores que 1 positivos. Ora, isso vai dar mais pequeno do que o x quadrado, certo? Portanto, aquela curva azul está com certeza por baixo. Depois, no 1, isto volta a dar a mesma coisa. Depois, o x ao cubo é o produto de 3 números maiores que 1, vai dar com certeza maior que o produto de 2 números maiores do que 1, de maneira que isto vai continuar assim. Okay? Ou seja, de facto, estes dois gráficos só se interceptam em 0, 0 e em 1, 1. Okay? Bom, e agora qual é a relação disto com a raiz cúbica e a raiz quadrada? Bom, a relação com a raiz cúbica e a raiz quadrada é que vocês arranjam a raiz quadrada e a raiz cúbica como as inversas destas funções. Para o caso da raiz quadrada, é a inversa da restrição a 0 mais infinito. Certo? De maneira que a relação entre a raiz cúbica e a raiz quadrada é fácil de perceber qual é. Eu posso fazer aqui. E aquela propriedade daqueles dois gráficos não se interceptarem entre 0 e 1 continua a funcionar. Porque quando vocês consideram a raiz cúbica e a raiz quadrada, mantendo aqui as cores certas, aquilo que vão ver é para a raiz cúbica algo assim. E portanto, agora, quando reparem, o que eu estou a usar é quando se faz a inversa de uma função, que está-se a fazer é trocar o x com o y. Ou seja, em termos gráficos, é uma simetria em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, certo? De maneira que vocês imaginem a bissetriz dos quadrantes ímpares e virem o papel, ou então olhem do outro lado, se tivessem um papel. Aqui o tablet não dá muito jeito para isso. Mas o que vão obter será algo assim. Certo? E a raiz quadrada e a raiz cúbica, por argumentos de trazer por casa, de facto, só se interceptam no 0 e no 1. Okay? O que permitia, no exercício, dizer a raiz cúbica de x menos 1 igual a raiz quadrada de x menos 1,
quer dizer necessariamente que x menos 1 ou é 0 ou é 1. Okay? No caso de x menos 1 ser 1, quer dizer que o x é igual a 2. No caso de x menos 1 ser igual a 0, quer dizer que o x é igual a 1. Feito. Ok? Portanto, essa era a outra maneira que eu vos queria mostrar que se podia resolver este exercício. Que é muito menos algébrica e em que pensamos em termos geométricos com gráficos conhecidos. Não da calculadora, mas na nossa cabeça. Ok? Bom, dúvidas sobre isto? Ok? Então sigamos em frente. Vamos fazer outra coisa. A linha... Vou fazer qualquer coisa que se perceba. Não é? L. Okay? A linha L é esta desigualdade envolvendo modo. Como é que vocês resolvem isto? Elevamos ambos os lados ao quadrado. É uma boa ideia, sim senhor. Portanto, a função quadrado aplicada a dois números maiores ou iguais a 0, de facto, dá jeito para fazer isto. É uma possibilidade. Mas não quer fazer assim. Com Mas é gráfico. uma possibilidade que módulo de x dá x ao quadrado. O vosso colega o que está a dizer é isto equivale a x quadrado menor ou igual a x menos 2 ao quadrado. Ok? Bom, portanto, isto é uma possibilidade. Agora desenvolvi o quadrado do x menos 2 ao quadrado, ficava com uma desigualdade quadrática, fazia as contas, etc, etc. Bom, mas vamos fazer isto mais distinto. Ok? Portanto, não vou por isso. Podia ir. Há quem goste de fazer assim. O que era é mostrar-vos outra coisa. Outra maneira possível seria relembrar a definição do módulo. O módulo de x é x, se x é maior ou igual a 0, e é menos x se x for menor ou igual a 0. Certo? Ninguém se queixou? Ok. Porquê é menor ou igual a 0? Não, é só Talvez eu estava a ver que vocês não iam dizer nada. Eu pus maior ou igual em cima e pus menor ou igual em baixo. Vocês podem dizer, aí nunca vi uma coisa assim. Estará errado. Não, porque dá certo em ambos os casos, não é? Quando x é 0, a linha de cima dá 0, a linha de baixo dá menos 0, que é 0. Okay? Portanto, está perfeito. Eu posso fazer isto. No entanto, é aquilo que o correspondente à informática seria dizer que é uma má prática. Okay? Não é uma coisa necessariamente errada, mas que se começarmos a definir funções envolvendo condições, assim, por ser beta, digamos assim, entre aspas, e fizermos isto muitas vezes, vai haver um dia em que as coisas não joga a bota com a perdigota e erramos. Já me aconteceu em enunciados de testes, não há muitos anos, ok? Mas não há nada que impeça de fazer isto. Eu terei tendência a fazer coisas destas quando tenho a certeza que não estou a fazer nada de reprovável em termos efetivos. No entanto, isto não aparece em livros do ensino secundário por ser uma má prática, não é por estar errado. Ok? Bom, fica o aviso. Se o módulo de x é aquilo, então o que é o módulo de x menos 2? Alguém? Devem fazer uma coisa para o módulo de x menos 2, de uma maneira? É x menos 2 se x maior que 0 e menos x mais Se o 2. x for maior que 0.
Maior que 2. Maior que 2. Maior que 2. Ou, por outras palavras, se x menos 2 for maior ou igual a 0, e menos x menos 2 se x menos 2 for menor ou igual a 0. Isto serve para dizer-vos, como mostrou pelo método experimental, que é muito fácil vocês se enganarem, onde está aqui este se x menos 2 for maior ou igual a 0 e se x menos 2 for menor ou igual a 0, porem outra vez x maior ou igual a 0 e x menor ou igual a 0. Ok? Portanto, é fácil cometer o erro que o vosso colega estava a cometer. Okay? Portanto, é uma daquelas coisas desagradáveis que vos pode suceder. Ou seja, o módulo de batata é a batata se a batata for maior ou igual a 0, menos a batata se a batata for menor ou igual a 0. Ok? Bom, portanto, uma possibilidade seria dizer, bom, eu tenho aqui o 0 e o 2, estas coisas mudam de comportamento no 0 e no 2, portanto, o 0 e o 2 dividem a reta real em 3 pedaços. Por um lado, o menos infinito a 0, por outro lado, o 0, 2, e por outro lado, o 2 mais infinito. E agora eu podia dizer, vou considerar que x está em cada um destes intervalos e vou ver o que é que a inequação me diz em cada um deles. Ok? E tenho que fazer contas para os 3 casos. Certo? É uma maneira de fazer isto. No entanto, eu vou-vos mostrar maneiras ainda mais rápidas. Portanto, eu consegui resolver isto assim, mas agora vou fazer algo que mais dificilmente vos ocorre, não porque vocês não saibam, mas porque estão habituados a fazer de outra maneira. Que é isto. Eu podia estudar esta desigualdade simplesmente à custa do que eu sei do gráfico do módulo de x. Portanto, vou apagar isto aqui tudo e em vez de escrever aqui expressões analíticas, considerar 3 intervalos, etc., eu vou simplesmente desenhar o gráfico do módulo de x e do módulo de x menos 2. Ok? Se eu considerar o módulo de x, toda a gente sabe, não é? Portanto, são duas semi-retas que são bissetrizes do primeiro quadrante e do segundo quadrante. Portanto, o declive de uma são 45 graus a partir do semi-expositivo do x para x maior ou igual a 0, 45 graus a partir do semi-eixo negativo do x para x menor ou igual a 0. Ok. Y igual a módulo de x menos 2 também não é difícil. A diferença é que no módulo de x tínhamos lá x, agora temos x menos 2. O que é que vai acontecer ao gráfico? É fácil perceber o que é que vai acontecer ao gráfico se vocês pensarem no ponto, no x, que torna o módulo de 0. Portanto, no módulo de x é o 0, no módulo de x menos 2 é o 2. Ou seja, o módulo de x menos 2 há de ter um gráfico assim. Aquela inequação, o que é que vos diz? Estou à procura dos x, tais que o módulo de x menos 2 é maior ou igual ao módulo de x. Ou seja, em termos dos gráficos, que o ponto vermelho está acima do ponto preto. Onde é que isso ocorre aqui? Bom, os dois gráficos interceptam-se aqui num pontinho, que já vou ver qual é. Aqui é o 2, ali é o 0. Está-se mesmo a ver qual é aquele do meio, mas já lá iremos. Portanto, daqui para a esquerda, todos estes pontos, a inequação é verdadeira. Ok? Que ponto é aquele? Bom, estas semi-retas que formam os gráficos do módulo x e do módulo x menos 2 têm um declive de 45 ou menos 45 graus. A menos 45? Não. 45 mais 90, não é? 135. De maneira que é fácil de perceber que aquele ponto ali tem que ser o 1. Tem que ser o ponto médio do segmento entre 0 e 2. No meu desenho não parece muito, mas é. Okay?
De maneira que eu olho com estes dois gráficos e digo, a solução disto é x menor ou igual a 1. O que é bastante mais rápido do que fazer aquilo que eu tinha sugerido antes, que era considerar o que é que se passa no intervalo menos infinito a 0, de 0 a 2 e de 2 a mais infinito. Okay? O que vocês descobririam se tivessem feito isso é que em 2 mais infinito não havia soluções, em 0 a 2 obtinham o intervalo 0, 1 fechado, e em menos infinito 0, todos os x eram solução. Portanto, a condição nesse intervalo é sempre verdadeira. Okay? Isso demorava bastante mais tempo para explicar. Fazendo assim, é imediato. No entanto, eu ainda consigo fazer isto mais depressa, sem fazer aquele desenho. Ok? Portanto, vamos voltar a atacar este problema, mas de uma maneira que ainda é mais rápida. Essa maneira é esta. O módulo de qualquer coisa é a distância de qualquer coisa ao zero. Certo? E o módulo de A menos B é a distância na reta real de A a B. Okay? De maneira que, se eu pensar em termos desta interpretação do módulo de uma diferença, o módulo de x é a distância a zero. A mesma coisa que o módulo de x menos zero. O módulo de x menos 2 é a distância a 2. Portanto, a solução que eu ando à procura é dos pontos que estão mais perto de 0 do que 2. Portanto, as soluções os x's estão mais perto de 0 do que de 2. Ora, bom, o que é que isso é, não é? Portanto, se eu tenho aqui o 0, tenho aqui o 2, quando é que eu estou mais perto de 0 do que de 2? Bom, à esquerda do 0, obviamente que estou, sempre. Portanto, todos estes pontos são solução. Depois, entre 0 e 2, eu vou estar mais perto de 0 até chegar ao 1. No 1 estou aqui distante do 0 e do 2. Para a direita do 1. Para a direita do 1 já estou mais perto do 2. Portanto, cá tenho obtido que o x é menor ou igual a 1. Okay? Portanto, esta desigualdade, com esta interpretação geométrica de módulo de A menos B, resolve-se quase instantaneamente. Ok? Professora, só não sei uma coisa. Diga. Ali, como é que o senhor sabe que está mais perto de 0 do que 2? Tem a ver ali com ser, por exemplo, x mais menos perto, 0. Mais perto por causa do menor ou igual. Menor Portanto, igual, o lado okay. esquerdo é a distância de x a 0, o lado direito é a distância de x a 2. Portanto, o que eu quero saber são os x, que a distância de x a 0 é menor ou igual à distância de x a 2. Ok? Ok. Obrigado. Nada. Bom, mais coisas que nós podemos fazer. Vamos fazer uma mais tradicional. A linha N. A linha N é esta desigualdade. Ok? Também tem ali um módulo, vamos complicar a vida ou simplificar a vida, já veremos. X à quarta menos 16, a dividir por módulo de x menos 1, quer que isto seja menor ou igual a 0. Uma pessoa muito acelerada podia dizer, módulo de x menos 1 é sempre positivo, de maneira que não interessa para nada, e ver de x à quarta menos 16 menor ou igual a 0. Errado. Porquê? Porque aquele módulo de x menos 1 obriga a que o x seja diferente de 1. Portanto, o que eu posso fazer imediatamente para me livrar do módulo de x menos 1 é dizer assim, isto é equivalente
a x ser diferente de 1, ok? E, portanto, este é o símbolo de conjunção, significa i, x à quarta menos 16 é menor ou igual a 0. Okay? Mas não me posso esquecer daquele x diferente de 1. Okay? Para ter certeza que aquilo está definido. Portanto, o lado esquerdo da equação está definido. Agora, x à quarta menos 16 menor ou igual a 0 é a mesma coisa que x ao quadrado menor ou igual a 4, não é? Ora, x ao quadrado menor ou igual a 4, o que é que quer dizer para o x? Alguém? Que Tem que ser maior ou igual que 2. Maior ou igual que 2? Oh, meu Deus. Menor ou igual que 2? Menos 50 serve? Não serve, pois não. Ou seja, vocês esqueceram-se dos números negativos como eu tinha previsto há bocado. Certo? Ou seja... Está entre 2 e menos 2? Exatamente. Portanto, os pobres números negativos são sempre discriminados. Portanto, aqui, I módulo x tem que ser menor ou igual a 2, ou, por outra forma, x pertence a menos 2, 1, excluindo 1, unido com 1, 2. Ok? Já foi. Bom. Ora, temos mais um quarto de hora. Vamos ver aqui outra coisa. Professor, depois eu tinha uma Diga dúvida. lá. Diga. Por exemplo, nós em situação de teste podemos usar uma parábola como exemplo, por exemplo, para justificarmos o porquê termos escolhido esse intervalo. Ouça, se você num teste fizer exatamente aquilo que eu fiz agora, qualquer professor que veja fica babado e dá-lhe a cotação completa. Ou seja, aquelas justificaçõezinhas que você fazia no 10º ou no 11º ano, que o professor queria que você fizesse, senão tinha que lhe descontar. Pois, vocês estão traumatizados porque aqueles testes têm umas regras que tira-se tanto se não fizerem. Enfim, nós acreditamos que vocês sabem o que estão a fazer. Não sei que haja prova em contrário, não é? De maneira que se vocês não precisam de justificar tudo, vocês vão ver que durante os testes e no exame, vocês vão ter um problema de tempo. Okay? Se vocês começassem a justificar tudo, logo à partida, é muito má ideia. De maneira que o meu conselho costuma ser: façam as coisas normalmente. Okay? Como, mais ou menos, nós vamos ter, quando chegamos ao final do semestre, ou ao meio do semestre, quando é o primeiro teste, vocês têm já mais ou menos o que é razoável de esperar como justificação do nosso trabalho até lá, não é? Se tiverem dúvidas que qualquer coisa merecia mais umas palavrinhas de justificação, deixem ficar, tentem resolver o resto do teste e depois voltem para trás e juntem essa justificação. Porque muitas vezes essas coisas podem ainda contar para alguma coisa, mas dão-vos muito mais trabalho e são muito mais mal pagas. Ok? De maneira que, na dúvida, passem por cima, tentem resolver as questões essenciais e depois voltem. Okay? Portanto, vocês agora estão num sistema em que as provas são classificadas por um número de seres humanos relativamente baixo, ou seja, quem é que vai ver os pontos de cálculo 1? Vai ser eu, o professor Gonçalves Henrique, o professor Abreu também, eventualmente. Portanto, 2 ou 3 pessoas que facilmente combinam cotações e, portanto, e que vão ver todo o ponto. E não vai haver, enfim, ou seja, é fácil perceber de um conjunto de pontos de cálculo 1 qual é, se o aluno sabia ou não o que estava a fazer num certo sítio onde pode haver alguma dúvida sobre se aquilo não poderia estar mais um bocadinho justificado. Não. Okay? Portanto, e depois vocês podem. Depois há uma coisa chamada revisão de provas, não sei se que é, nós mostramos os pontos. Não faço ideia como é que faço isso no tempo do Covid, mas resolveremos isso mais tarde ou mais cedo. Portanto, não se estressem com de facto,
de precisar de justificar isto tudo, se põe a vírgula, tiram-me 0,1, etc. Não vale a pena. Okay? Só uma pergunta. Sim, diga. Ali está X, na terceira linha está X diferente de, e depois está... 1. Aqui depois é um I. Ok. Depois é um I, uma conjunção. Certo, ok. Obrigado. Ok? Tá bem. Já agora, eu costumo contar uma história sobre descontar cotações. Portanto, quando análise matemática, que era a cadeira antes de haver cálculo 1, 2, era análise matemática 1, 2, 3, 4, existiam nos currículos. E o corpo docente era bastante extenso. Havia 8 pessoas ou mais a estacionar a cadeira. E os exames eram vistos por muitas pessoas. Havia um inconveniente disso, que era, uma pessoa só olhava para uma pergunta e tinha tendência a descontar se faltasse alguma coisa. Okay? E uma vez revi um exame de um aluno que na pergunta descontavam uma coisa, noutra descontavam outra, noutra descontavam outra, noutra descontavam outra. Então, era um descontanço feito por várias pessoas. No entanto, lendo o ponto todo, percebia-se que a pessoa sabia o que estava a fazer e não tinha posto porque aquilo era evidente para ele. A nota subiu de maneira correspondente. Okay? Essa pessoa hoje é professor no departamento. Okay? Portanto, vocês não estão a lidar com um sistema mecânico de classificar provas como encontraram até agora. Okay? Parênteses feito, continuemos. Portanto, este exercício já está. Vamos fazer mais um para acabar, que vai ser tarde, não é? Mais um que pode ser aqui a linha P. Ok? Ver como é que vocês sabem estas coisas. Exponencial de menos 2x, menos 2 exponencial de menos x, menor ou igual a menos 1. Alguém sugere uma maneira de fazermos isto? Mudança de variável. Mudança de variável. Vocês estão bem treinados nas mudanças de variável. E gostam geralmente de fazer as mudanças de variável. Mas bem, façamos y igual a exponencial de menos x. Podia ser exponencial de x também. Mas exponencial de menos x dá mais jeito. Portanto, assim isto fica y ao quadrado menos 2y menor ou igual a menos 1. Mas pondo já o desgraçado menos 1 para o lado esquerdo. Portanto, mais 1 é menor ou igual a 0, certo? E agora? Y ao quadrado menos 2y menos 1. Mais 1, desculpa. O que é que eu faço a isto? É um caso notável. É bem, casos notáveis eu não sei o que são, mas é um quadrado perfeito, sim. Y menos 1 ao quadrado. De onde? O que é que vocês me dizem sobre isto? Nunca é negativo. Mas pode ser 0, não é? Mas pode ser 0. Quando é que é 0? Com y for igual. Ok? Bom, agora temos de traduzir isto na variável original. Exponencial de menos x tem que ser igual a 1. Quando é que a exponencial é igual a 1? Quando é elevado a 0. Quando é 0, exatamente. Portanto, x é igual a 0. E eis aqui uma linda inequação cuja solução é o único ponto. Ok? Portanto, para acabarmos, que ainda dá para mais um, vamos considerar uma coisa completamente diferente. A linha, portanto, 2, a linha T. Seno de x maior que o cosseno de x. O que é que vocês me sugerem para fazer? Um gráfico. Um gráfico, boa ideia. Ok, é isso que eu iria sugerir. E agora, vamos fazer aqui o seno azul, esboçar aqui o seno azul.
Ali é o π, não é? Ali o 2π. Agora o cosseno. Claro está que vai ser importante saber quando o cosseno é igual ao cosseno, não é? Portanto, a igualdade ocorre em π sobre 4, não é? Depois, o que é que se passa aqui? Vamos até ali. E depois há mais uma igualdade, não é? Portanto, aqui é o π. Ali é o 3π sobre 2. Tem aqui mais uma igualdade. Ok? Aonde? Bom, portanto, aqui é π sobre 4. É um ponto onde seno e cosseno são iguais a raiz de 2 sobre 2. Não é? Aqui será π mais π sobre 4, é 5π sobre 4. Sabendo isto, é fácil agora dizer qual é a solução no intervalo 0 a 2π e depois, por periodicidade, obter todas as soluções. Ou seja, eu quero que o gráfico azul esteja por cima do gráfico vermelho, não é? O vermelho é o cosseno. E o azul é o seno. Vou pôr isso aqui. Portanto, eu quero o azul por cima. Isso ocorreu aqui entre π sobre 4 e 5π sobre 4. Neste intervalo. Mas isso não é tudo. Porque isto repete de 2π em 2π, não é? Portanto, eu posso juntar aqui 2kπ em que k é um inteiro. Conjunto dos inteiros, vocês... Professor, Sim, diga. nós aí nesse exercício podíamos, por exemplo, elevar os dois ao quadrado e depois transformar o cosseno de x quadrado com a fundamental. Não. Ora bem, pois, isso é o apelo do Dark Side, não é? Ou seja, porque você cai outra vez naquele problema das implicações e não equivalências, não é? O seno e o cosseno podem ser positivos e negativos. Ok? Portanto, se seno de x é maior que o seno de x, você tem a certeza que o seno ao quadrado é maior que o cosseno ao quadrado. Mas em sentido contrário, não tem essa certeza. Ok? Portanto, isso lhe dá trabalho. Ok? Tenho certeza que consegue ir por aí. Mas o grau de complicação é muito maior. Okay? Há outra maneira de fazer isto. Okay? Que é esta. Vocês podem passar o cosseno para o lado esquerdo, ficar com seno de x menos cosseno de x, e depois podem transformar essa diferença do seno menos o cosseno sendo uma soma. Ok? Vocês sabem que o seno alfa mais beta, sendo uma soma vezes uma constante, é seno de alfa, seno de beta, mais cosseno de alfa, seno de beta. Ok? De maneira que a ideia seria pôr seno de x menos cosseno de x na forma de, digamos, m seno de x mais alfa para certas constantes alfa e m. Ok? Vocês conseguem fazer isto com a fórmula do seno da soma. Ok? E depois é fácil. Ok? E é mais fácil do que estar a fazer quadrados e depois não saber muito bem o que é que se pode fazer. Está bem? Portanto, isso é uma maneira puramente algébrica de fazer isso. Bom, há outras maneiras de fazer. Vocês podiam também dividir pelo cosseno, mas depois diziam, vamos lá ver, se eu divido pelo cosseno, tenho que cosseno de x pode ser 0, ok? Portanto, tenho que ver o que é que se passa
e depois, se é negativo, a desigualdade inverte. Okay? Portanto, essa também era extremamente complicada. Vocês aqui numa situação que tinham de estudar vários casos. Okay? Portanto, porquê é que eu estou a fazer estas possibilidades todas e dizer que umas são mais complicadas do que outras? Porque uma coisa que alguns de vocês dificilmente aceitam é que nós temos que conhecer várias maneiras de atacar os problemas. Geralmente, há métodos gerais para atacar certas classes de problemas que vocês aprendem, mas esses métodos gerais nem sempre são os mais fáceis de aplicar. Há métodos mais particulares em que só funcionam às vezes, que às vezes são muito mais simples de aplicar, nos dão jeito. Não podemos ter pressupostos mensais que vamos sempre fazer coisas da mesma maneira. Okay? Deixo-vos com esta ideia. Tenho um espírito aberto para conhecerem várias ideias de atacar problemas. Okay? Um engenheiro convém ter essa ideia na cabeça. Bom, e são 6h29, muito boa hora para encerrarmos por hoje. Está bem? Então, vocês ainda estão por aí? Sim, sim. Ok, então, um excelente dia para vocês e vemos na teórica amanhã. Está bem? Obrigado, igualmente. Igualmente. Sim. Obrigado. Professor. Obrigado, Deus. Obrigado. Deixa, professor.